Em 300 a.C., na cidade de Chipre, vivia um comerciante extremamente próspero chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia a Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua carga. Esse único evento, totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outro, transformou instantaneamente esse homem rico em um indigente. Agora, imagine-se na posição de Zenão. Como você reagiria ao ver o fruto do trabalho de toda a sua vida se perder devido à força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Raiva? Tristeza? Sentir-se injustiçado pela vida? Para a maioria de nós, essas seriam reações comuns, mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar para sempre, e uma leve mudança na sua mentalidade pode desencadear transformações maiores e mais impactantes com o tempo. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e difundiu o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não possamos controlar muitos dos acontecimentos ao nosso redor, temos controle sobre como eles nos afetam e devemos utilizar esse controle de maneira eficaz. Em vez de lamentar pelos bens perdidos no naufrágio, Zenão focou em manter sua compostura, permanecendo calmo e sereno apesar da adversidade. Hoje, as pessoas tendem a ver os estoicos como indivíduos inquebráveis, que não sucumbem aos extremos emocionais, evitando crises de raiva ou ansiedade. No entanto, a ideia original do estoicismo é muito mais profunda do que isso. O estoicismo não se trata apenas de descrever pessoas unemocionais, mas sim de uma maneira de ver, entender e interpretar o mundo. É um modo de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações modernas da mesma forma que era há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente significativos. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos oferecem uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é fundamental, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, diferentes pontos de vista. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia se tornou amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e por isso não fazia sentido esconderem esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou palácio. Consequentemente, todos, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele foi um escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos da história. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres devido à sua diversidade. Essa era a unidade e coesão que os estoicos promoviam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram permitidas a seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, afirmou: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres apreciam ações nobres e justas tanto quanto os homens, e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em uma época em que isso não era comum, as mulheres podiam aprender sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem interferir em nossas ações. Na verdade,
Não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é benéfica. Ela rega nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura agradável. No entanto, quando somos pegos pela chuva sem um guarda-chuva, a experiência não é agradável. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja incômodo, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e aceite que ele pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma quentes, coma apenas batatas por alguns dias, e assim por diante. Esse exercício ajuda a entender que não importa quão difícil a situação se torne, você ainda sobreviverá e possivelmente prosperará se mantiver a mentalidade correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde somos constantemente bombardeados por anúncios que nos fazem acreditar que precisamos da próxima novidade, de ter uma aparência específica ou ganhar uma determinada quantia de dinheiro para sermos felizes, essa mensagem é mais importante do que nunca. Entramos no mundo sem saber de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. A questão é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. Devemos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixaria desapontados e insatisfeitos. Essa não é a maneira de viver. Devemos, em vez disso, focar em melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos, e somente por essa razão. Vincular qualquer esperança externa ou anexos secundários às nossas ações quase sempre leva ao desapontamento. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em carros luxuosos, casas, ou até começando uma família. Às vezes fazemos essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo nos ensina que, se abordarmos a vida dessa forma, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras, e as taxas de divórcio estão em alta. Mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como humanos, e não em algo que possamos adquirir fisicamente. Devemos nos esforçar para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente, porque no fim do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Esse é o princípio da dicotomia do controle, o mais importante no estoicismo. Como disse Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar nosso valor pelas coisas que podemos controlar, e não pelas que não podemos. Buscar objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejamos é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube pode ser muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que pode levar uma eternidade.
Depois pesquisar essa ideia. Descartá-la porque não é boa. Começar de novo. Escrever o roteiro. Criar o vídeo. Editá-lo. Fazer a miniatura, título e tudo mais, antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de enviar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais no YouTube ou contas no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm, métricas que, na maioria das vezes, estão fora do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das algemas sociais nas quais você mesmo se colocou. Pense em uma pessoa que trabalha duro no seu emprego há 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. Então se aproxima do chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção. E ele vai para casa pensando que é ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado de mau humor, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou que a empresa estava simplesmente perdendo dinheiro e não podia pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda assim está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para merecer a promoção desejada, poderia ser muito mais feliz no geral. Com a perspectiva correta, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de suas empreitadas, mas sim pelo fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação aos eventos. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem pode ser resumida em 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, significa fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela nos instrui a não fazer mal aos outros, pois todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem aos outros, e não apenas a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitos pensaram que ele iria punir severamente aqueles que apoiavam o apartheid ou sua prisão, mas ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de clamar por vingança, Mandela exortou seu povo a buscar o oposto. Ele enfatizou que o passado estava fora de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente encontrando qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil de dizer do que fazer. É um processo como qualquer outra coisa. Temos que reprogramar nossa maneira de pensar. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o amor próprio.
redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas.